Gostaria de hoje falar com você sobre o tema Mais Amor, por favor. Exatamente isso, vamos falar sobre amor. Deixa eu começar essa mensagem fazendo uma pergunta a você. Você já disse para alguém hoje que você ama essa pessoa? Você já chegou para alguém e disse eu te amo? E vou fazer uma segunda pergunta também, talvez até mais desafiadora. Você já demonstrou amor através de práticas amorosas, através de atos de amor, que você ama alguma pessoa do dia de hoje? Você já falou para o seu cônjuge que você o ama? Se não falou, ainda dá tempo. Eu vou fazer uma paradinha aqui, para que você fique bem na foto hoje com seu cônjuge, esposo ou esposa, e diga, eu amo você. Filhos, vocês já disseram para os seus pais o quanto vocês os amam? Então vamos fazer isso agora. Porque nessa noite eu quero falar com você sobre amor. Mais amor, por favor. A palavra que Deus colocou no meu coração e muito mexeu comigo nos últimos dias foi exatamente a questão da amabilidade. E em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, aparece um texto clássico da palavra de Deus, que é conhecido pela maioria dos cristãos, que fala sobre o fruto do Espírito. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar sobre todos os aspectos do fruto do Espírito nessa noite. Eu quero me deter somente a um deles, que aparece lá em Gálatas 5, 22. As Escrituras diz assim nesse trecho, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Como falei, não se preocupe com a dimensão ou com a extensão dessa mensagem, porque quero me deter somente a um dos aspectos de todos os itens apresentados do fruto do Espírito. A Bíblia fala que, além de amor, alegria, paz, paciência, o fruto do Espírito também é amabilidade. Hoje eu quero deixar claro para você o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando ela menciona que, como expressão da obra frutífera na vida de um cristão, é manifesto, é desenvolvido e deve ser praticado a amabilidade. É difícil conceituar amabilidade, até essa palavra em várias versões bíblicas, em várias traduções bíblicas, ela aparece com vários significados. Eu particularmente gosto de definir essa amabilidade, e já preguei sobre esse texto algumas outras vezes, e eu criei um termo meio que forçando a língua portuguesa, mesmo que forçando termos que podemos usar, mas a forma que eu defino a amabilidade, como aparece em Gálatas 5, 22, eu costumo definir como sendo habilidade de amar. Amabilidade, para você nunca esquecer essa definição, amabilidade é a habilidade de amar. Você tem essa habilidade? Você desenvolve essa habilidade na sua vida? Você consegue perceber pelo cenário atual quantas oportunidades nós temos de desenvolver essa capacidade, desenvolver essa habilidade de amar pessoas? Estamos vivendo em um mundo marcado há cerca de 1 ano por uma grande pandemia. É possível que no futuro você ou outras pessoas assistam essa mensagem, e é importante que fique pontuado que no momento em que ela está sendo pregada, exatamente no dia em que ela está sendo ministrada a muitas vidas, é o momento em que a humanidade completou 1 ano de pandemia, 1 ano em que um vírus começou a assolar a humanidade, passando por quase todos os países do planeta, matando muitas pessoas, levando milhares a enfermidades, muitos que foram curados, graças a Deus, muitos que sucumbiram à enfermidade. O que nós podemos fazer a leitura desse cenário? E nós poderíamos dizer que no meio do caos, no meio das lágrimas, no meio do luto, no meio das lutas, para vencer esse vírus maldito, é assim que eu tenho chamado esse vírus maldito, eu tenho percebido que existem muitas possibilidades para nós
expressarmos amor. Eu quero até acrescentar que esse momento atual em que vivemos, esse momento de pandemia, uma crise pandêmica que abraçou toda a terra, está sendo um momento que podemos avaliar com muita clareza onde está o amor e onde o amor está ausente. Temos visto muitas organizações, instituições se movimentando, articulando, envolvendo pessoas para demonstrar atos de amor. Mas também temos encontrado escassez de amor em muitas vidas. Eu quero levar você a pensar comigo, e digo pensar porque a mensagem ela não deve somente tocar em nossos corações, ela deve penetrar na sua mente de tal maneira que leve você a refletir, a ponderar e a tomar decisões a partir do que você ouve. Então eu peço a Deus que, ao falarmos de amor, de amabilidade, não somente o seu coração, não somente os seus sentimentos possam ser atingidos hoje, mas também o seu pensamento possa ser envolvido nesse tema. Mais amor, por favor. Mais amor, por favor. Eu que defini a amabilidade como sendo habilidade para amar, quero levar você a desenvolver comigo um raciocínio lógico sobre a necessidade de amar, a necessidade de desenvolver essa habilidade para amar. Eu não vejo maneira melhor de olhar para esse aspecto do fruto do Espírito, que é a amabilidade, sem antes termos um referencial bem alto sobre o tema. Falar sobre amor é falar sobre Deus. Falar sobre a amabilidade não tem como eu falar sobre ela sem mencionar o nome de Deus. Eu quero começar falando sobre esse fruto que o Espírito Santo produz na vida de cada cristão, que é a amabilidade, começando falando sobre a amabilidade de Deus. É interessante falar que Deus, Ele não somente discursou sobre amor. Eu percebo que parece que o amor ele está muito leviano, está muito batido, né? Você acompanha aquelas imagens de novela, de filmes, e lá o galã do cinema, do filme, ele pega e diz para uma mocinha que ele a ama. Passa-se algumas cenas, ele já está falando a mesma expressão para uma outra pessoa. Parece que o amor ficou algo assim meio sem valor, muito superficial. Não é esse o amor que Deus ensinou para a humanidade. E para ensinar para a humanidade, Deus não somente falou sobre amor, Deus não somente discursa sobre amor, Ele desenvolve o amor. Deus mostra que Ele pratica essa habilidade de amar as pessoas. Deus não limita o amor somente ao seu discurso, mas Ele leva até a prática. Pastor Isaltino Gomes Coelho, que durante muito tempo foi pastor aqui no Amazonas, depois diretor da Faculdade Teológica, e Deus já o chamou para o descanso eterno há cerca de poucos anos atrás. Certa feita eu li um artigo escrito por ele, e ele dizia o seguinte: amar é um verbo. Se você parasse por aí na fala do pastor Isaltino, no texto que ele desenvolveu, você diria, isso é falar o óbvio, porque é lógico que amar é um verbo. Mas a frase que ele deu continuidade é que é espetacular. Pastor Isaltino, num dos seus artigos, dentre tantos artigos preciosos que ele escreveu, ele dizia, amar é um verbo, e acrescentava, e todo verbo indica ação. Todo verbo indica ação. Portanto, amar é um verbo, e como todo verbo, amar significa que você deve agir. Agir com amor, fazer coisas com amor, desenvolver essa habilidade de amar, assim como Deus fez. A palavra no Antigo Testamento que os israelitas costumavam usar para falar sobre a amabilidade de Deus, dentre tantas outras, eles usavam a palavra hesed, uma palavra hebraica. Ela tinha vários significados: bondade, fidelidade, e também significava amabilidade. E sempre que os hebreus
queriam falar ou faziam menção do amor de Deus, dos atos amorosos de Deus sobre a nação de Israel, eles faziam uso dessa palavra hesed. E nós vamos ver por várias vezes essa palavra que significa até misericórdia. Algumas traduções traduzem como lealdade, outras como fidelidade, outras eu encontrei como amável benignidade, como tradução para amabilidade, como tradução para hesed. Essa palavra com tantas variações dentro da língua dos hebreus, ela vai aparecer. Eu tive o cuidado de procurar um termo bíblico que pudesse, no original, que pudesse expressar de fato essa amabilidade, essa habilidade de Deus em amar as pessoas. E eu encontrei essa parte, essa forma assim bem direta, bem específica, num dos salmos, talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, Salmo de número 23. Salmo de número 23, seu último versículo diz assim, olha o que o salmista Davi escreveu: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Observe o início do versículo: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor estarão comigo. Sabe qual a palavra original que foi usada pelo salmista Davi? Quando ele fala sobre a bondade e a fidelidade de Deus, é justamente hesed. É justamente essa habilidade de Deus em amar. É como se Davi estivesse dizendo: eu sei que a capacidade, que a habilidade de Deus em me amar vai me acompanhar por todos os dias da minha vida. Eu sei que a habilidade de Deus em me amar vai acontecer diariamente no meu viver. Eu sei que Deus vai me amar por toda a minha vida, porque Ele pratica a amabilidade. Porque o verbo amar é um verbo que indica ação. Mas talvez a forma mais profunda que eu possa apresentar a vocês de um texto sagrado, que fala sobre a amabilidade de Deus, essa capacidade de Deus de amar não somente pelo discurso, não somente por palavras, mas através de atos de bondade, atos de fidelidade, atos de amável benignidade. Eu creio que exista um texto que seja tão espetacular, que seja o que está escrito em João 3,16. Alguns chamam João 3,16 de o versículo áureo da Bíblia. E você souber e decorado, você pode falar comigo nesse momento. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Agora, o versículo áureo da Bíblia, você vai olhar a partir de hoje de uma maneira diferente, porque o início do versículo nos chama a atenção, dizendo, porque Deus amou o mundo. Verbo amar é um verbo que indica ação. Amou o mundo, como Deus indicou essa ação, como Deus praticou essa ação, como Deus desenvolveu a sua habilidade para amar, quando Ele deu o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo, Deus age. Como? Porque Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna nos céus. Você consegue perceber que o amor de Deus, que a amabilidade de Deus não se limita a palavras? Aliás, Deus não está interessado. É interessante que quando o apóstolo João vai falar sobre tentar fazer uma definição de Deus, é uma das definições mais curtas que já se pode imaginar sobre Deus. O apóstolo João disse, Deus é amor. Mas não somente é amor, como Ele pratica a sua amabilidade para com a humanidade. Como é que Ele faz isso? Quando Ele entrega o seu Filho único, para morrer por todos os seres humanos. Esse é o conceito mais nobre de amabilidade. Amabilidade é a habilidade de amar,
Deus, na sua amabilidade, na sua habilidade de amar, Ele entrega, Ele doa o seu único filho para morrer por todos nós. Não há discurso, não há palavras, há atos de amor. Amabilidade é a habilidade de amar as pessoas. No meu raciocínio lógico, eu desenvolvo com você a amabilidade de Deus, mas preciso também desenvolver a amabilidade do seu Filho Jesus Cristo. E se falamos agora que para os hebreus, quando eles se relacionavam aos atos de amor de Deus, eles usavam o hesed de Deus, o Deus que pratica o amor, o Deus que faz do verbo amar um verbo de ação sempre, de tal maneira que Ele deu o seu único filho, Ele agiu por amor. Nós podemos também agora voltar um pouco do nosso tempo e falar sobre a amabilidade na pessoa de Jesus Cristo. Chegamos agora numa definição bem pessoal sobre amabilidade. Porque o que eu quero levar você a pensar agora em falar da amabilidade de Jesus é falar sobre uma pessoa que há cerca de 2000 anos atrás veio a este mundo. E observe bem, Jesus não falou muito sobre amor, mas como seu Pai o entregou por amor a este mundo, agiu com ato de amabilidade, o seu Filho Jesus Cristo vai repetir a dose e vai desenvolver, vai praticar essa habilidade de amar no meio de muitas outras pessoas. Nós vamos aprender com Jesus Cristo que nós podemos amar sim as pessoas, ajudando-as, encorajando-as. Nós podemos sim desenvolver a nossa amabilidade, satisfazendo as necessidades de muitas outras, mesmo que isso seja inconveniente para nós, mesmo que isso possa lhe custar algo. É exatamente isso que eu percebo na pessoa de Jesus. Jesus era a amabilidade em pessoa, Jesus era a amabilidade encarnada. Porque quando eu olho para a vida, para os passos, para o dia a dia de Jesus, quando eu contemplo, quando eu leio e estudo os evangelhos, eu vou ver Jesus a cada momento, quer seja no ensino, quer seja numa pregação, quer seja numa cura, quer seja numa conversa simples, quer seja com um grupo grande, quer seja uma conversa entre uma única pessoa, eu vejo Jesus desenvolvendo essa habilidade de amar, mesmo que isso lhe custasse algo. Aliás, eu poderia conjecturar aqui com você. Você percebe que a maioria das coisas, você percebe que uma boa parte das coisas que Jesus fez, que Jesus disse, ou que Jesus ensinou, enquanto esteve no seu ministério aqui na terra, elas aconteceram porque alguém o interrompeu? Você já percebeu isso ao ler os evangelhos? Jesus ia para o outro lado do mar da Galileia, para curar um endemoniado, para expulsar demônios de um endemoniado. No meio do caminho, teve uma tempestade. E ali ele teve que se voltar, antes de cuidar daquele endemoniado que estava do outro lado da margem, ele teve que cuidar dos seus discípulos. Ele teve que tratar sobre a fé dos seus discípulos. Tem uma passagem nos evangelhos que vai falar do pedido de um homem, né, chamado Jairo, que pediu que Jesus fosse à sua casa. Ele precisava da cura de Jesus na sua casa, sua filha estava morrendo. Jesus diz: nós vamos lá. Jesus diz para Jairo: nós vamos, ela vai ser curada. Jesus começa a caminhada em direção à casa de Jairo, mas de repente Jesus percebe que alguém toca nas suas vestes, puxa o seu manto, e Jesus para no meio do caminho e diz: opa, tem algo errado. Aconteceu alguma coisa, alguém? Eu senti sair poder de mim, alguém tocou nas minhas vestes e disse: pelo amor de Deus, Senhor, você lembra que você tem um compromisso com Jairo? A filha dele está quase morrendo. Jesus disse: não, espera aí. Tem alguma coisa especial acontecendo aqui nesse lugar. Alguma pessoa me tocou com muita fé, que eu percebi sair poder de mim para salvar, para curar, para abençoar uma vida. Senhor, tem tanta gente te tocando, olha só aqui a multidão. Jairo, a filha de Jairo está esperando, Senhor. Jesus: não,
Vamos olhar aqui com calma. E ele para conversar com aquela mulher hemorrágica. E ele diz: filha, tua fé te salvou. Agora, depois de ter essa conversa, após ter identificado quem tinha tocado em suas vestes, após ter dialogado com essa pessoa e ter feito uma declaração abençoadora sobre a fé daquela mulher, ele se dirige até a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. O propósito, o projeto inicial era curar a filha de Jairo. Mas no meio do caminho, Jesus é parado por uma mulher hemorrágica que há 12 anos sofria de uma doença que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro, com tudo que era possível de remédio ou de instruções médicas existentes na época. Aquela mulher agora entrega toda a sua fé e aposta que tocando em Jesus ela seria curada. Jesus para falar com a mulher. Jesus percebe o toque dela no seu manto. Aquela mulher era tão importante para Jesus como era a filha de Jairo. Isso são atos de amabilidade. Mesmo quando isso lhe custava uma parada, mesmo quando isso lhe custava uma interrupção brusca de algo, Jesus parava para demonstrar amor para as pessoas. Eu posso citar outro exemplo, num dia bem cansativo de Jesus, o sol escaldante da Palestina, uma sequência de ensinos, muito trabalho, muita ação ministerial. Jesus era divino, mas também era humano. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço. E certa feita ele para ali na frente de um poço, e ele está cansado, está sedento, mas lá aparece uma mulher. Jesus poderia ter dito: eu vou descansar, esse sol aqui está terrível, eu preciso dar uma parada, depois os discípulos vão cuidar dela e vão falar para ela. Jesus era onisciente, sabia muito bem da vida daquela mulher, mas não. Ele pede água, ele conversa sobre água, e essa conversa se estende até o plano de salvação para aquela mulher samaritana, que vai voltar para a sua aldeia e vai falar de Jesus para todos aqueles que moravam próximo dela, que moravam na sua localidade. Jesus parou, apesar do cansaço, apesar do desgaste, Jesus demonstrou amabilidade à mulher samaritana. Um pouquinho mais adiante nos evangelhos, Jesus agora está caminhando para Jerusalém, para participar daquilo que nós chamamos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele está saindo de Jericó para adentrar em Jerusalém, e ali começaria o seu martírio. Ali começaria a entrada triunfal, em seguida a celebração da Páscoa, logo em seguida a sua prisão, crucificação, morte e ressurreição. Mas nesse caminho, entre Jericó e Jerusalém, Jesus poderia estar totalmente focado na sua via crucis, em tudo que ele faria pela humanidade, que marcaria a história de todo o ser humano na face da terra. Ele poderia estar focado somente nisso agora. Mas nessa caminhada em Jericó, ele começa a ouvir bem longe uma voz gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele está andando junto com seus discípulos, e um bom número de pessoas o acompanhavam, e ele continuou a ouvir: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele para. Se tem alguém que está pedindo compaixão, compaixão também é uma das traduções para a amabilidade que Deus produz no coração dos seus filhos. Sabe o que ele faz? Ele para conversar com aquele cego, e a conversa não termina enquanto aquele cego não retorna a ter sua visão. E aí ele segue para Jerusalém. O que eu quero dizer com todos esses exemplos que eu citei? Eu poderia citar muitos outros.
Eu poderia citar muitos outros exemplos que falam de Jesus sendo interrompido quando estava a caminho da realização de outra coisa, mas que foi interrompido e ao ser interrompido, ele demonstra atos de amabilidade. Ele desenvolve a sua habilidade de amar com aqueles que clamam por ele. Quer seja um cego, quer seja uma mulher hemorrágica, quer seja qualquer interrupção, quer seja uma criança que estava morrendo em um outro povoado. Todas essas pessoas, em todas as circunstâncias, eram importantes para Jesus, mesmo que isso lhe custasse interromper a sua agenda temporariamente. Mas Deus nunca se atrasa em seus atos de amabilidade, e Ele nunca vai deixar passar, nunca vai deixar ninguém para trás que precise da sua expressão de amor. Certa feita, Jesus estava com uma multidão, e a Bíblia, presta atenção nessa história, e aí a Bíblia diz que conta que um bocado de crianças agora quer chegar perto de Jesus, é aquela gritaria, é aquela loucura toda, e as crianças, Jesus, Jesus está aí, a gente quer Jesus. E às vezes Jesus é retratado como alguém de rosto fechado. Você consegue imaginar alguém de rosto fechado ser procurado por uma criança? Por várias crianças então? Jesus era tão amável, desenvolvia tantos atos de amabilidade que as crianças queriam estar perto dele. Hello? Jesus não era um homem carrancudo não. Jesus era tão amável e desenvolvia a sua habilidade de amar de uma forma tão expressiva que contagiava até crianças. As crianças queriam ficar perto de Jesus. Os discípulos, sai para lá menino, sai para lá criança, você está atrapalhando, Jesus está falando coisa séria, isso é assunto de gente grande. Jesus, opa, espera lá meus discípulos, deixem vir as minhas crianças, porque ninguém vai entrar no reino do céu se não for igual uma criança. Prestem atenção, pais, prestem atenção, deixem vir as suas crianças a Jesus. Pais, homens e mulheres, adultos, aprendam com crianças. Dedique tempo às suas crianças, aos seus filhos, porque Jesus dedicou tempo a eles. Jesus soube muito bem expressar atos de amor para com as crianças. Parece que Jesus estava sendo interrompido por elas. Não. Jesus usou aquela oportunidade para demonstrar a sua amabilidade em pessoa. Jesus não ficava ofendido com os que lhe interrompiam. Jesus não ficava ressentido. Não. Ele tratava as pessoas com amabilidade. Alguém puxou o seu manto. Que é isso? Você amarrotou meu manto agora? Não. Alguém me tocou com tanta fé que eu senti poder saindo. Quem é essa pessoa? Jesus, filho de Davi. Ai, que barulho, dor de cabeça, estou cansado hoje, tanta coisa para fazer. Vou entrar em Jerusalém agora. E ai, tem gente gritando aí, manda parar. Não, quem é que está gritando meu nome? Quem é que está pedindo por compaixão? Gritaria de crianças. Ah! Deixa elas virem até mim. Jesus não se aborrecia. Jesus tratava as pessoas com amor, com gentileza, com carinho. Quer seja uma criança, um endemoniado, um enfermo, uma mulher que tinha vários homens. Jesus tratava todos com amor. Você percebe onde eu quero chegar falando sobre a amabilidade de Jesus? É que eu aprendo com todos esses exemplos que eu dei para você. E ao analisar cada um deles, eu percebo que para uns poderia ser interrupção ou intromissão, mas para Jesus era uma chance de demonstrar amor por essas pessoas, porque Jesus é amor. Essa é a amabilidade de Jesus. E aí agora eu vou para o terceiro ponto do meu raciocínio com você. Falamos sobre a amabilidade de Deus, falamos sobre a amabilidade de Jesus, e agora eu quero falar sobre a amabilidade sua. Eu quero falar sobre a amabilidade do ser humano. Eu posso afunilar mais isso. E nós poderíamos falar nesse momento especificamente sobre a amabilidade do cristão. E eu devo confessar para você, que quando eu chego nessa parte,
depois de ter avaliado sobre os atos de amor de Deus, a tal ponto de ter enviado, ter dado o seu único filho para morrer por mim, quando eu avalio a vida de Jesus e vejo que todos os seus atos eram marcados por amabilidade, ele desenvolvia a habilidade de amar e não se importava, não se aborrecia com as interrupções da sua agenda. Nós chegamos agora ao aspecto humano e eu entro em crise. Porque nós precisamos de mais amor. Está faltando amor na humanidade. Está faltando amor dentro dos arraiais cristãos. Está faltando amor dentro de ministérios. Está faltando amor dentro de igrejas. Está faltando amor entre irmãos e irmãs. É grave, é preocupante, mas que seja digno do nosso raciocínio, porque eu preciso perguntar para você, por que, em sendo cristãos, nós temos falhado tanto em relação a essa virtude espiritual, que a Bíblia Sagrada confirma, atesta que é uma produção da obra do Espírito Santo que habita na vida de todo aquele que entregou a sua vida a Jesus. Vou tornar isso mais claro para você. Se você entregou a sua vida a Jesus, se a sua vida é de Deus, se Jesus Cristo habita no seu coração, se o Espírito Santo marcou o seu coração, isso faz parte do seu viver, a Bíblia atesta que há de ser produzido pelo Espírito Santo de Deus, dentre outras virtudes, a amabilidade, a habilidade de amar outras pessoas. Porque se o Espírito Santo produz isso na minha e na sua vida, por que nós temos falhado diante dessa virtude espiritual? Se estamos falando de um fruto do Espírito Santo, assim como toda árvore que tem que ser cuidado do solo, precisa ser cultivado para que os seus galhos possam se estender, para que as suas folhas os seus galhos possam produzir frutos, para que as suas folhas sejam bem vívidas. Eu me pergunto, será que não estamos cultivando adequadamente o solo espiritual da nossa vida? E impedindo que essa virtude do fruto do Espírito Santo aconteça, seja visível e praticável nas nossas vidas? O que está havendo conosco que não conseguimos amar? O que está acontecendo com o povo de Deus que não consegue praticar atos de amor? O que está havendo com você que não consegue desenvolver a habilidade para amar? Eu falei, quando me relacionei quando falei sobre a vida de Jesus, sobre a amabilidade de Jesus, eu falei para você que ele não se portava com as interrupções, ele não se sentia ofendido, ele não se irava, ele não se ressentia, ele tratava todos com amabilidade. Trazendo agora para esse terceiro aspecto, será se nós cristãos, será se você não está tão ocupado, e por isso você não consegue desenvolver práticas de amor? Será se você não está muito ocupado com a sua profissão, com a sua família, com o seu estudo? Será se você não está muito ocupado com seus amigos? Será se você não está muito ocupado com o seu lazer, com a sua diversão? Será se você não está muito ocupado com o seu ministério? A tal ponto que não consegue ver que pessoas precisam ser amadas? Eu tenho dito por várias vezes, eu sou muito observador. E eu às vezes percebo pessoas que jorram amor em suas vidas. Elas falam carinhosamente, elas agem gentilmente. São pessoas extraordinárias. A gente vê que essas pessoas, elas não conseguem passar um dia na vida delas sem demonstrar amor por outras pessoas. Mas tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é triste. É o lado que mostra pessoas que se dizem cristãos, que são filhas de Deus, o Deus que é definido pelo apóstolo João como sendo amor,
mas que não conseguem falar que amam ninguém, que não têm tempo para ninguém, que não conseguem ligar para ninguém. Você parou já para analisar quantas pessoas não estão precisando de uma ligação telefônica sua? Eu não vou nem falar visitas, porque no momento está sendo pregado que o melhor é o distanciamento social. É uma questão de recomendação de saúde. Mas tem pessoas que elas não conseguem mais pegar o telefone delas e ligar e dizer como é que você está? E ouvi-las. E quem sabe essa conversa podia terminar, olha, eu quero dizer que eu amo você, e eu quero orar por você nesse momento. Não. Agora o máximo que é feito é uma mensagem, e quando escrita, porque às vezes é só um sinalzinho, aquele das mãos juntinhas, ou então aquele das mãos para cima, ou então a mão aplaudindo. Vivemos numa sociedade que não sabe se comunicar, e pior, uma sociedade que não sabe mais amar, que não sabe mais expressar amor, e o pior fica pior, se é que existe isso, quando isso é diagnosticado dentro de uma comunidade cristã. Você tem amado seus irmãos? Preste bem atenção, não estou perguntando se você tem dito que ama seus irmãos. É muito fácil você cantar, eu te amo, irmão. Eu quero saber se você tem demonstrado e tem desenvolvido a habilidade de amar. Você tem feito isso? Ou você está muito preocupado com você mesmo? Ou você está muito ocupado com as coisas desse mundo? Já pensou se Deus, na sua ocupação, dissesse, não vou mandar meu filho não, porque eu estou muito ocupado hoje, então a humanidade que se vire. Mas não, Ele te amou de tal maneira que Ele deu o único filho para morrer por você. Mas nós não temos tempo, nós não temos vontade, nós não queremos ser interrompidos para amar pessoas. E eu preciso caminhar para o fim dessa explicação, dessa reflexão, porque já usamos os critérios muito altos. Amabilidade de Deus, amabilidade de Jesus. Depois descemos bastante, agora falamos sobre amabilidade humana, amabilidade cristã. Só que meu desafio é levar você a elevar esse nível até o nível que Deus quer de nós. Amabilidade de Deus, amabilidade de Jesus. Se a amabilidade cristã está aqui embaixo, nós precisamos elevá-la para o parâmetro que Deus quer. Esse é o nosso padrão. Esse é o padrão que Deus quer para nossas vidas. Então precisamos colocar na prática isso. Como você pode desenvolver a habilidade de amar? Como desenvolver a amabilidade a partir de hoje? É simples. Peça diariamente a Deus que lhe permita que você encontre oportunidades para que você haja com amabilidade. E olha, não vai ser difícil não. Deus não vai ter muito trabalho para fazer isso não. Porque o que o mundo mais precisa hoje são de atos de amor. Tem pessoas que querem salvar o planeta, mas da porta da casa delas para fora, elas não demonstram amor por ninguém. Então faça o seguinte, peça a partir de hoje que Deus lhe permita encontrar pessoas e oportunidades para que você haja com amabilidade com elas. Peça isso de Deus e você vai ver. Quer seja numa viagem, quer seja na escola, quer seja no seu trabalho, quer seja dentro da sua casa, quer seja após uma inundação, quer seja durante uma pandemia, quer seja para o enfermo, quer seja para uma pessoa que está passando necessidade, que está precisando de algo, ou simplesmente está precisando de alguém para conversar. Deus já está colocando agora na sua mente inúmeras imagens de pessoas, as quais você pode demonstrar atos de amabilidade. Prática. Peça que Deus lhe mostre alguém que você possa valorizar e tornar o dia dela melhor. Sabe como você pode demonstrar atos de amabilidade? Uma palavra-chave: elogio. Você elogia as pessoas? Parece que nós temos muita facilidade em criticar, em ver defeitos, em julgar. O julgar já é pecaminoso, né? Porque quem julga se coloca na cadeira de Deus.
mas você pode tornar o dia de uma pessoa melhor. Olha que ato de amabilidade tão fácil de ser feito. Elogie seu cônjuge. Elogie seu filho, sua filha. Elogie seus pais, elogie um amigo distante, elogie um irmão difícil. Você pode tornar o dia dele melhor. Peça que Deus mostre e te dê palavras de encorajamento para uma pessoa que está precisando muito disso. Olha, irmãos, nós falamos muito. Nós temos muita capacidade de, às vezes, nos reunirmos para falar da vida de outros. Agora, a capacidade para somente nós irmos até uma outra pessoa e trazer palavras que as encorajem, que levante, que leve uma pessoa para cima, isso eu não vejo em muitos. Como praticar amabilidade? Elogie. Como praticar amabilidade? Peça a Deus oportunidades para ajudar alguém. Como praticar amabilidade? Encoraje alguma pessoa nessa semana. Se você quiser, eu lhe dou uma lista de pessoas que estão precisando de uma palavra, de uma ligação, de uma injeção de encorajamento em suas vidas. Como você pode praticar amabilidade? Sendo paciente e acreditando que aquilo que pode parecer interrupção para você, está na agenda de Deus. Lembra que eu falei? Quando ele ia curar a filha de Jairo, ele foi interrompido pela mulher hemorrágica. Ele abençoou tanto a mulher hemorrágica, como a filha de Jairo. Aquilo que pode ser interrupção para você, é plano de Deus para o seu dia. Você consegue perceber isso? Uma pessoa que Deus coloca no seu caminho, no meio da semana, e que você pode dizer, isso não fazia parte da minha agenda, pode fazer parte da agenda de Deus. Ontem eu estava aqui, tivemos um sábado bem agitado, apesar de distanciamento social, apesar de não estar tendo atividades na igreja. Preparamos uma homenagem para as mulheres como resultado aí da celebração do Dia Internacional da Mulher. Minha esposa veio para trabalhar com a equipe que estava gentilmente recebendo as mulheres que apareciam por aqui. Eu fui para o meu gabinete. Uma semana muito corrida, muitas ligações, reuniões online, reuniões presenciais, atendimentos. Eu precisava me concentrar nas mensagens de fim de semana. Trouxe a esposa e a filha e fui para o gabinete. Fui para a sala pastoral, me concentrar. E dizer, Senhor, eu quero respirar fundo e meditar naquilo que Tu queres que eu fale nesse final de semana para o Teu povo. Sabe o que aconteceu? Até onde eu contei, eu fui interrompido 3 vezes, sem falar das interrupções da Heleninha. Sem contar. Tirando as interrupções da Heleninha, pelo menos por 3 vezes. Uma criança, uma senhora de idade, e eu lá com os livros, eu lá com o computador ligado, tudo. Aí eu disse, entra, irmã, pode sentar, por favor. Depois aparece uma outra pessoa, quer só me cumprimentar, outra perguntar como eu estou, e eu amo essas coisas. Quem é que não gosta? As pessoas estavam demonstrando atos de amabilidade em relação a mim. E eu com essa mensagem sobre a mesa, eu percebi, Deus é genial. Porque não é a primeira vez que eu prego sobre isso, mas toda vez que eu falo sobre isso, o Senhor me ensina algo mais. E teve uma jovem que entrou, bateu na porta, ela só ficou na porta, e ela disse, eu vim aqui só lhe dar um alô, porque eu não quero incomodar o senhor. E eu ri para mim mesmo, eu disse para ela, não incomoda não. E no meu íntimo eu disse, Senhor, eu sei o que Tu queres me ensinar. O que parecia interrupção para mim, eram atos de amabilidade de pessoas. Eram atos de amabilidade da minha filhinha, que toda vez que ela empurra a porta da minha sala, que ela está aqui na igreja, ela vem na minha direção, ela quer um abraço, ela vem me pedir algo, ela me chama de herói, meu herói. Você está me entendendo? Tem pessoas que estão batendo na porta da sua vida diariamente,
ou então estão do lado de fora, torcendo que você abra, para que possa enxergá-las e dizer: entre. E pergunte como elas estão, e possa ouvi-las falar, possa abrir o coração, chamá-las para tomar um cafezinho. Ah, como é bom tomar um café com alguém e falar sobre a vida. Se você ainda não faz, eu e a minha esposa amamos café. Se você ainda não faz isso, faça uma experiência. Como é bom tomar um café e falar sobre a vida com alguém. Ouvir da pessoa os seus problemas, as suas lutas, as suas alegrias, as suas tristezas. Pratique a amabilidade. Deus tem inúmeras formas, inúmeros mecanismos de fazer você praticar e desenvolver a habilidade de amar. Preste bem atenção aos sinais de Deus, porque esse mundo está precisando de amor. Irmãos, parece que nós vivemos numa competição e não é só profissional, não. Parece que há competições pessoais, parece que há competições ministeriais, parece que há competições de fé. Irmãos, a gente não está aqui para medir a fé de ninguém nesse mundo. Nós estamos aqui para crescer em fé. E enquanto vivermos, expressarmos o fruto que o Espírito Santo produz na vida daquele que diz que é de Deus. E uma dessas virtudes é a amabilidade. Vamos amar a partir de hoje. Vamos estender a mão para o necessitado. E quando ouvirmos gritos pedindo por socorro, por favor, não diga que está com a agenda cheia, não diga que está ocupado, não diga que não tem tempo, porque o Filho de Deus teve tempo para todos que o procuraram na terra. A sua agenda não é maior que a do Filho de Deus, eu tenho certeza disso. Eu concluo as minhas palavras só pedindo uma coisa a você: mais amor, por favor. Amém? Eu gostaria de orar com você nesse momento. E nesse mundo tão seco, tão árido, nesse mundo tão vazio de amor, eu espero em Deus que você, a partir de agora, prepare com mais cuidado o solo do seu coração, para o Deus que é amor, possa produzir amor, para você desenvolver a habilidade de amar outras pessoas. Tem pessoas que estão esperando os seus atos de amabilidade. Tem pessoas que estão tristes porque você não expressa amor por elas. Mais amor, por favor. Mais amor, por favor.